Fala, turminha! E aí? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Você São Paulino, você São Paulina, sejam bem-vindos a esse canal mais uma vez. Aqui nós vamos falar sobre as notícias, as últimas notícias do São Paulo. Vamos falar um pouco sobre esse jogo do São Lourenço, né? De quinta-feira, jogo amanhã, às 19 horas aqui no Morumbi, já foram vendidos mais de 37 mil ingressos e parece que o São Paulo, a diretoria, quer 60 mil pessoas no estádio, hein? Recorde de público se isso acontecer. Pessoal, é o seguinte, antes de começarmos então, antes de eu trazer essas notícias para vocês, vou pedir para vocês, lógico, você é São Paulino, gente boa, camarada, deixa o seu dedo no like aí, se inscreve no canal para mais notícias, tá bom? Para acompanhar a gente aqui nas redes sociais, beleza, gente? Bom, vamos começar então pela entrevista do Arboleda. Pessoal, Arboleda que vai ser titular, né? Vai voltar a ser titular nesse jogo do São Paulo contra o São Lourenço. É um jogador fundamental, importante, apesar de alguns erros, algumas falhas que o Arboleda tem cometido. Mesmo assim, ele é melhor do que os zagueiros que o São Paulo tem no elenco. Mas falando em específico sobre a entrevista do Arboleda, ele deu uma entrevista recente, foi ontem, se eu não estiver enganado, e ele falou sobre a defensiva do time argentino. Na semana passada, antes do jogo do São Paulo, lá na Argentina contra o São Lourenço, eu já havia trazido um vídeo aqui falando sobre as estatísticas desse time argentino, que é um time encardido, né? Defensivamente falando. Não é um time bobo. Antes daquele jogo eu já havia dito isso para vocês e vou falar novamente, não é um time bobo. Apesar de não estar assim voando nesses últimos 5 jogos, no Campeonato Argentino, mas é um time que preocupa, tá? É um time que você tem que ficar preocupado. E na entrevista a Arboleda demonstrou essa preocupação, mas ao mesmo tempo diz que está confiante na classificação do São Paulo. Lógico, a gente sempre tem que estar confiante na classificação do nosso time. Mas uma coisa que me preocupa, pessoal, é que o São Paulo não faz gols há 4 jogos e esse time argentino tomou apenas 13 gols no Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino que já está da metade para frente do seu campeonato, né? Para vocês terem uma noção, o São Lourenço é o 3º colocado do Campeonato Argentino com 46 pontos, somente atrás do River Plate, que está com 61 pontos, e do Talheres, que tem 50 pontos. E um dado que me chama bastante atenção é que o São Lourenço é o único time de todos os times na tabela do Campeonato Argentino que tomou apenas 13 gols no Campeonato Argentino todo. Então sempre é um time muito difícil de se jogar, exatamente por causa dessa retranca que eles fazem, não é? Para vocês terem uma ideia, a média de gols sofridos dos outros times é na média de 25 a 29 gols, né, até aqui no Campeonato Argentino. E o São Lourenço tem apenas 13. O River Plate, que é o primeiro colocado, tomou 20 gols. E o Talheres, que é o segundo colocado, tomou 23. Então, para um time que joga um Campeonato Argentino e toma apenas 13 gols, eles sabem o que fazem ali na zaga, na defesa. E isso é o que preocupa a Arboleda, e nós São Paulinos, né? Não somente o Arboleda, e nós São Paulinos em relação a esse jogo em específico. Porque esse jogo é um jogo chave para nós, né? Para o restante do campeonato, não só do Campeonato Brasileiro, mas também para o jogo de volta, né, contra o Corinthians. Então, paramos para pensar. O São Paulo faz 4 jogos que não marca contra um time que tomou apenas 13 gols no Campeonato Argentino inteiro até aqui. É de preocupar. Como o Dorival vai montar esse time, pessoal? Eu não sei, né? Porque o Dorival tem trazido algumas surpresinhas, né, nas escalações, e essas surpresinhas desagradam a torcida, principalmente quando essas surpresinhas não joga bem e prejudica o time, né? Mas vamos aguardar amanhã para ver qual que vai ser a escalação e eu volto trazendo a escalação do São Paulo, tá bom? Só deixa eu dar um recadinho para vocês antes de continuarmos a falar da importância do jogo de amanhã.
Eu estou montando uma playlist, pessoal, aqui no canal. Depois vocês passem lá, já tem um vídeo nosso feito por nós aqui, falando sobre os piores zagueiros. Então nós vamos fazer uma série de webdocs sobre os piores, os melhores. Dá uma passadinha lá na playlist, aqui mesmo no canal. Entra aí no canal, já aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom, nesse vídeo. Dá uma olhadinha lá, que tá bem bacana isso daí. Você vai se surpreender com alguns zagueiros que passaram pelo São Paulo. Esse vídeo aí tá bem bacana, tá bom, pessoal? Seguinte, continuando aqui. Falando então sobre o São Paulo. Esse jogo de amanhã é um jogo super importante para o São Paulo. Porque se o São Paulo perde esse jogo, o São Paulo provavelmente vai com o time reserva contra o Flamengo domingo. Vai jogar com o time reserva, provavelmente domingo, contra o Flamengo. E se for com o time reserva, provavelmente nós vamos tomar uma piaba, né? E já vamos para o jogo contra o Corinthians já arrebentados, né? Imagina a mídia, a torcida, a pressão em cima do elenco, precisando fazer resultados já de imediato nesses 2 próximos jogos. Isso porque se o São Paulo for desclassificado na Sul-Americana amanhã e desclassificado contra o Corinthians, o mundo vai cair, o São Paulo vai entrar numa crise violenta, é capaz até do Dorival ser demitido, tá, pessoal? Então, e o ano acabou, né, para o São Paulo, porque o São Paulo também não vejo muitas expectativas para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aí acaba o ano para o São Paulo. Porém, se o São Paulo vence esse jogo-chave, amanhã nós entramos com o time reserva contra o Flamengo no domingo e aí vamos com força máxima contra aquele timeco do Corinthians, né? Timezinho, né? Para não falar nada aqui, um timezinho fraco, ruim, aquele timezinho do Corinthians. Porém, faz 10 jogos com aqueles piaba não perdem, né? Estão invictos a 10 jogos. E engraçado que o São Paulo contra o Atlético Mineiro foi uma mãe, né? Contra o Atlético Mineiro, porque fazia 10 jogos com o Atlético Mineiro, não ganhava e acabou cedendo a vitória para o Atlético Mineiro, né? De presente para o Atlético Mineiro. Impressionante como que o São Paulo muitas vezes tem sido a porta de escape de muitas crises de muitos clubes por aí. Não quero tocar nesse assunto, mas o importante é focar no jogo do São Paulo de amanhã. Amanhã que vamos ter mais de 40 mil pessoas no estádio do Morumbi, enchendo o estádio para dar aquela força para o nosso tricolor. Pessoal, jogo duro amanhã, não vai ser fácil não. Precisamos fazer 2 gols, né, para não precisar levar a partida para os pênaltis. Então precisamos jogar, ser um time ofensivo, organizado, sem ser aquele time maluco, jogando a bola dentro da área de qualquer jeito e somente tocando a bola para lá e para cá. Sobre o James, né? Sobre James Rodrigues, o Rames, alguns chamam de Rames, outros chamam de James, do jeito que você quiser eu chamo de James. James Rodrigues, ele não joga Sul-Americana, né? Somente se o São Paulo passar da segunda fase. E especula-se que o James Rodrigues esteja se preparando fisicamente já para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Difícil dizer, né, pessoal, porque o James Rodrigues não joga desde abril, né? Então faz muito tempo que ele não joga. Sem falar que ele não tem entrosamento, ritmo de jogo com esse time que ele está jogando. Tem uma semana aproximadamente que ele tem treinado com essa equipe, com o time, né, lá no CT da Barra Funda, mas jogar mesmo, vamos ver, vai ser outra coisa. Mas vamos acompanhar com otimismo sempre, né, para ver o que vai acontecer. Seria legal que ele estreasse, né, contra o Flamengo, para podermos avaliar a forma física do James Rodrigues. O Gabriel Neves vai voltar, né? O Gabriel, que tem treinado normal, se curou ali daquela costela trincada. Pessoal, costela trincada é um negócio que dói. Eu tô com uma aqui já tem uns 4 meses e dói, hein? E dói na hora de deitar, dói na hora de espreguiçar, dói na hora de tomar banho, dói, né? Mas é impressionante como que
A tecnologia hoje dentro dos clubes faz com que os jogadores tenham uma recuperação muito rápida, né? Em 4 semanas o Gabriel Neves já está de volta. E o Arboleda vem para o jogo. Tá bom, pessoal? Então são essas aí as expectativas do jogo para amanhã. Esperamos que o São Paulo faça um bom jogo, tá bom? Deixa aqui embaixo aqui nos comentários o que você acha, qual que você acha que vai ser o resultado do jogo de amanhã. Tá bom? Coloca aí sua opinião. Se você tá feliz, se você não tá, quanto vai ser o jogo, se o São Paulo vai se classificar, não vai se classificar. Fala aí, pessoal. Vamos conversar aqui embaixo no chat, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, tá? E deixa o seu like aqui. Um abraço, fiquem com Deus.